Boa noite. Iniciamos Um Lugar de Mulher. Como sempre, nas terças-feiras, às 20 horas, na NGTV, esse espaço é nosso. E como toda primeira semana do mês, eu tenho aqui duas advogadas para falar sobre leis que vão trazer muita informação para nós mulheres. E hoje não poderia ser diferente. Nós vamos falar da Lei do Minuto. Sejam bem-vindas, Tabata e Juliana. Obrigada, Vanessa. Novamente, uma satisfação estar aqui no programa Lugar de Mulher, falando dessa lei, que é muito importante também, para que as pessoas tenham bastante conhecimento, para que as pessoas entendam os seus direitos, para que elas saibam o que elas podem e o que elas não podem fazer. Vanessa, agradecer novamente o convite, estão como todo mês. No primeiro programa a gente está aqui falando sobre leis, que é muito importante para nós, mulheres, e além, não somente para mulheres, a lei também, algumas vão abarcar ambos os gêneros, não somente para mulher, então só agradecer sempre o convite. Como sempre, né, meninas? Então, vamos direto ao ponto, a dúvida que não quer calar. Quando vocês me apresentaram essa lei, a primeira dúvida que eu tive, eu acredito que vocês também vão ter, é referente ao nome. Por que ela é a lei de 1 minuto? Tem a ver com o tempo que aconteceu a situação, a violência? Por que foi denominada a lei de 1 minuto? Esse é o nome. Na verdade, eu vou contar um pouquinho da história dessa lei. A lei do minuto seguinte, ela é decorrente de um projeto de lei de 99. Então, de 99 até 2003, essa lei tramitou na Câmara dos Deputados. E por que ela foi votada, ela tramitou? Porque, na época, já havia muitos casos de abuso sexual. Era uma pauta que já estava sendo discutida na Câmara dos Deputados. Ela tramitou e ela foi arquivada em 2003. E ela ficou até 2013 arquivada, quando ela, então, foi para votação e ela foi para o Senado e, em caráter de urgência, ela foi votada. Por que ela tem esse nome? Embora a gente entenda, mais ou menos, que é por causa do minuto seguinte, após a violência, ela carrega esse nome justamente porque, no Brasil, a cada 1 minuto, há um caso de abuso sexual. Essa é o nome. Significativo esses números, né? Absurdos, né? Absurdos. Preocupantes. Né? E tão bom nós falarmos sobre uma lei que, de repente, você que está nos ouvindo ou conhece alguém precisa entender, né? Para que, se precisar, usufruir, não é? Sim. Exato. Ótimo. E me diz uma coisa, meninas, assim, ó, mudou um pouquinho algumas questões hoje no programa, tá, gente? A gente as meninas abriram caixas de perguntas nas redes sociais delas. Para quê? Para que você que esteja aí do outro lado possa interagir conosco que estamos aqui. Sim. Porque a pergunta é sempre, e o conhecimento que a gente divide aqui é sempre para vocês, né? Então, tem algumas perguntinhas aí. Posso começar? Claro. Ótimo. Primeira pergunta. Vamos lá. Qual o objetivo da lei do minuto seguinte? Qual é o real objetivo dessa lei? A lei, ela prevê, Vanessa, que a vítima de violência sexual tem direito, obrigatoriedade, é gratuito o atendimento após o 1 minuto seguinte, que é o que traz a lei, após ser abusada, enfim, sexualmente, ela tem esse atendimento prioritário nos hospitais, na rede de saúde, do Sistema Único de Saúde, né, que a gente tem, que ela tenha o direito ao atendimento, a todo o procedimento, medicação, exames e até mesmo encaminhamento para alguns auxílios psicológicos, para que ela consiga, então, como é que vamos falar? Para que ela consiga lidar com esse abuso sexual. E ainda é muito importante a gente deixar falado claro aqui que ela não precisa ir na delegacia fazer um registro de ocorrência para constatar o abuso sexual. Ela pode se direcionar ao hospital onde vai ser atendida e ali vai ser feito exames, enfim, constatar o abuso e aí encaminhado toda essa documentação do hospital para a autoridade policial fazer o registro. Ela não precisa falar. Ótimo. Então, sofri o abuso, né? Nesse caso, é só o sexual. Isso. Só o sexual, né? Mas isso não é só para mulher, não é? Vocês me corrijam, é para homem, idoso? Sim, criança. justamente esse é um ponto importante da lei, Vanessa, desculpa te interromper, mas quando essa lei foi votada, a Comissão de Direitos Humanos, ela trouxe justamente a questão da Lei Maria da Penha como a lei do minuto seguinte como uma lei complementar,
Porque a Lei Maria da Penha, ela prevê vários tipos de violência, dentre eles a violência sexual, mas específica para a mulher. E a Lei do Minuto Seguinte não, é para mulher, é para criança, para homem, para idoso. Então, Ótimo qualquer esclarecimento. pessoa Perfeito. que sofra alguma violência sexual. Perfeito esclarecimento. E outra dúvida também referente a esse ponto. Então, sofreu esse abuso, corre, vai direto para o Para hospital. o hospital. Né? Que o hospital vai fazer as avaliações, vai ter os procedimentos a serem seguidos, né? Sim. Uhum. Mas e se essa pessoa não for no mesmo dia, for no outro, demorar para cair a ficha? O Vale atendimento- também? Sim, o atendimento vai ser sempre prioritário. A partir do momento que ela sofreu o abuso, a violência sexual, ela tem esse direito ao atendimento prioritário, de fazer os exames, de ser constatada a violência pelo meio médico, que há vários meios médicos de se constatar, e ainda que a palavra dela é tida como lei, tá? O que é mais importante, sabe? Que eu acho que ela não precisa, trazer alguma prova sobre isso. A palavra dela é tida como lei. Ela falou, ela tem o direito a esse atendimento e de todo o procedimento que traz a lei do minuto seguinte para ela. E quando essa vítima chega no hospital, ela passa por uma série de, digamos assim, check-ins médicos, é isso? Isso. Que vão Exato. estar validando e orientando e fazendo os procedimentos necessários para que tudo não seja resolvido, mas que ela possa ter o acolhimento necessário do momento. Isso. Exato. Até porque um dos objetivos da lei, o principal, eu diria, é amparar a vítima e diminuir, de alguma certa forma, o sofrimento que ela teve. Né? Porque a gente sabe que a violência sexual, além daquela violação física, tem o sentimento, tem daqui a pouco até um sentimento de culpa que a vítima tem, aquele dano moral que fica, né? Então, é justamente para tentar diminuir esse tipo de sofrimento da vítima. Ótimo, perfeito. Vamos à próxima pergunta, então, meninas. Vamos lá. Né? A gente não fala nomes aqui, pessoal, de quem perguntou, até porque vai que é uma dúvida pessoal, então a gente não expõe as pessoas nunca. Então, quando abrirmos, né, todas nós, ou sempre que eu abrir perguntas aqui no programa, pode fazer tranquilamente, que aqui é um ambiente seguro. A gente jamais vai expor alguém sem autorização, tá, gente? Então, vamos à segunda pergunta. O que a lei considera como violência sexual? A violência sexual ela é considerada qualquer ato sexual não consentido pela vítima. Ou ainda o preparo do ato sexual. Ele não precisa ser consumado. Ele pode ser o ato tentado, também é considerado como um ato, uma violência sexual. Além de insinuações, gestos, também abarca como um ato sexual de violência. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente fala em violação sexual, não é só o acontecimento. É a preparação, é a tentativa, é a coerção, forçar a pessoa a fazer algo nesse sentido. Tudo isso a lei vai abarcar, Vanessa. Vai abarcar. Sim. Ótimo. Essa vítima, então, se dirige para o hospital e vai ser tomar todas as precauções sim. necessárias para, inclusive, ela se sentir segura e resolver, né, todos os quesitos que têm que ser resolvidos, né? É bom citar isso, meninas, porque quando acontece qualquer tipo de situação como essa, e até uma surpresa para mim, eu sempre na minha cabeça pensei, tem que ir na delegacia, né? A gente sempre pensa na delegacia, então é tão bom poder orientar todos que estão nos ouvindo, que depende, né? Quanto é importante o conhecimento das leis. Óbvio, vocês são advogadas e vocês atendem pessoas o tempo todo. Mas e para quem não é e não tem esse conhecimento? Essa orientação tem que ser e é necessária. E até, tipo, ela pode só ir para o atendimento médico e ela não vai precisar falar lá na polícia, enfim, de novo. Porque isso seria uma revitimização da vítima. Forçaria ela a falar de novo. E isso causa ainda traumas muito maiores para a vítima. Então, ela vai para o hospital, recebe os primeiros atendimentos, que é de suma importância para uma pessoa que sofreu uma violência sexual de qualquer forma. E aí, depois, é tudo encaminhado para a delegacia. Ela não vai precisar falar de novo, a não ser que ela tenha algum fato novo para trazer e que ela ache necessário. Senão, somente tudo aquilo que foi coletado no hospital é usado no boletim de ocorrência. Ela não precisa ficar falando do que aconteceu. Ai, perfeito. Né? Então, vamos à terceira pergunta, né? Vamos colocar a pergunta aí na tela. Quais os desafios para a efetivação da lei? Tem algum desafio, meninas? Primeiro, a falta de informação. As pessoas não conhecem a lei. Acabamos, né, de sanar aqui uma dúvida que realmente eu nunca imaginei que num caso como esse tem que ir para o hospital. E realmente faz muito mais sentido.
Exato. Tu precisa de um cuidado médico, né? Tu foi violada, ó, Um o nome, amparo, né? a própria amparo. palavra, né? Precisa do amparo, precisa ser resolvido, E né? saber que vai ser resolvido, né? Que tem o que fazer. Né? Né? Porque uma delegacia está preparada para receber outro tipo de E, situação, de não certa uma forma, pessoa que... o ambiente policial ele vai te retrair um pouco. Acho que a vítima se sente um pouco mais segura indo para um hospital, falar com um médico, até com uma assistente social, que os hospitais têm, disponibilizam uma assistente social para ouvir sobre o caso, sobre o fato. Acho que ela se sente um pouco mais segura do que direto numa delegacia, que é um pouco mais agressivo, né? Claro, com certeza. Só que daí aí a gente entra no segundo problema, na segunda dificuldade da lei, que é justamente o despreparo dos profissionais de saúde que deveriam ter um treinamento específico para receber esse tipo de vítima. E a gente não tem. Não tem a nível nacional. A nível A nacional. nível nacional. A gente sabe que é difícil, que não é tão simples, porque aqui a gente está falando de Sistema Único de Saúde, a gente está falando de SUS, né, de atendimentos que são gratuitos. Então, a gente sabe que não tem nem pessoas suficientes para o atendimento. Mas deveria ter, isso é uma previsão, né, da lei, e inclusive das portarias do Ministério da Saúde, para que as pessoas tivessem, de fato, as pessoas que vão atender vítimas de abuso sexual, elas tivessem um preparo para receber essas pessoas. Porque são pessoas que já estão fragilizadas. Aliás, não é só essa lei, né? Existe um despreparo Várias leis. em receber vítimas de todas as leis, né? Eu acredito que deveria ser avaliado isso com muito carinho. Estamos numa época extremamente tecnológica, que as coisas acontecem muito rápido, e eu vejo o judiciário, me corrigindo vocês, né? Porque eu também uso da máquina judiciária, né? Eu vejo uma lentidão que é complexo, porque é tudo tão rápido, mas por que o judiciário, meninas, posso perguntar, vocês como advogadas, enfim, por que o judiciário demora tanto? É porque a lei traz, como é que eu vou dizer, uma coisa atrasa a outra, ou não existe essa comunicação? Na verdade, se a gente for começar a falar dos problemas do judiciário... É falta de efetivo, é quantidade de processos gigantescos perto das pessoas. As pessoas para atuarem no processo. Aqui em Passo Fundo, a gente tem varas que são diferenciadas. Vara da família, na esfera criminal a gente tem 3 varas, mas existem cidades menorzinhas que têm apenas uma vara competente para cuidar de todos os tipos de processo, de família, civil, crime. Então, tu pensa... Como também fica abarrotado, entende? Para eles dar uma agilidade maior no processo. Mas agora, com o processo eletrônico, a gente pode dizer que está muito melhor. Tá melhor. Evoluímos muito, depois que foi implementado o processo digital. Ele está tendo uma celeridade muito maior. Isso a gente tem notado até no nosso trabalho, enfim. Verdade. Então, foi muito bom. Ai, que bom que tá as coisas modernizando, né? Sim. Porque eu ainda tenho, do fundo do coração, aquela memória de entrar no fórum e ver aquele monte de pasta verde, sabe? Eu tenho essa memória... Sabe, de entrar nos lugares e ver aquelas pessoas num monte de arquivos. Uma vez eu até pensei, gente, como, né? E gigantes. E aí mostraram um caso que estava acontecendo na televisão e mostraram os advogados e eles estavam atrás de pilhas de pastas. Sim. E eu disse, gente, mas como assim, né? Como é complexo, né? Muito Ao mesmo complexo. tempo que você tem uma ferramenta jurídica que a gente... é necessário, todos nós usamos, que é a máquina judiciária, né? Existe uma complexibilidade que vocês, como advogados, ninguém olha, né? Sim. É muito complexo. É muito. Mas sabe que tudo isso está modernizando muito, né? Até a questão da pandemia, eu acho que a gente tem que pensar que nem todas as coisas elas vêm para o mal, elas vêm para nos ensinar muitas coisas. Então, tem alguns prédios, até hoje eu estava vendo um processo de São Paulo, e que as pessoas nem trabalham mais no fórum. Tudo online. Tudo online. E tá tudo bem, E gera tá menos tudo bem, custo, exato. acelera o processo. Exato, Né? porque o processo Audiências online, é eletrônico, né? Então, qual que é a necessidade das pessoas estarem realmente lá? Gente, a audiência online eu acho sensacional, porque assim, Eu também. se eu botei você na justiça é porque eu não quero olhar para sua fuça, né? Olha, eu usando a expressão, né? Então, que bom que tem ali uma tecnologia que nos separa, Sim. porque daí eu não preciso olhar para a fuça de que eu não quero, E né? nem isso, às vezes, porque tipo, a gente tem clientes em São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro. A gente tinha que se deslocar até o estado, enfim,
para fazer audiências, às vezes de escutar testemunhas ou coisas mais leves no processo, e isso despendia de dinheiro, valores, a gente até acabava cobrando um pouco mais do cliente. Hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue fazer de forma virtual, cada um, a gente no escritório, o cliente às vezes no seu celular, as testemunhas no seu celular, em qualquer lugar, a gente consegue juntar todo mundo e fazer a audiência de forma virtual que tem a mesma efetividade do que presencial. Com certeza, né? E às vezes gera até menos dano. Eu penso como uma pessoa que usa a máquina, vocês como advogados. Eu Sim. penso como quem usa, né? Que bom não ter que olhar para a fuça de quem eu estou processando, né? Porque vai que gera mais um processo, né? Porque gente, eu tô brincando. A gente tem que ter sempre equilíbrio, né? Mas enfim, nem tudo é equilíbrio. Às vezes dá vontade de matar, sim. Mas vamos voltar para a lei, porque o papo se estendeu, né? Acabou a gente falando de que é um fator importante também, mas extremamente importante a questão de entender que a lei de 1 minuto, eu acho que eles erraram no nome da lei, tá? Faz sentido? Faz. Então, deveria ser outro nome, porque automaticamente, e eu fiz uma pesquisa, perguntei, né? O que tu acha que é a lei do minuto? Daí as pessoas me respondiam. Ah, não sei, aconteceu, corre em um minuto, né? Mas agora a Tabata nos explicou sabiamente que não, que tem a ver com outras questões. O número de né? casos, né? Alarmantes. E assim, a gente tem que lembrar que essa lei é de 2013. E lá atrás já era assim... Né? Essa questão do minuto, de uma agressão sexual por minuto. É muito, imagina, É muita hoje em coisa. dia, né? É muita coisa. Né? E, enfim. Meninas, tem mais algum item muito, muito importante que vocês queiram falar sobre a lei do 1 minuto? Eu acho muito importante a gente deixar também claro aqui que, referente à questão da medicação, que falam ali que o hospital tem que ceder para a vítima, que é a medicação até a pílula do dia seguinte, para prevenir uma gravidez indesejada vinda de uma violência e ainda as doenças sexualmente transmissíveis, Vanessa. Porque tudo isso... Desculpa, é o quê? É uma medicação? São medicações, são tratamentos que as mulheres ganham, enfim, para prevenir que haja a gestação indesejada, ou ainda que ela tenha adquirido do agressor doenças transmissíveis ou qualquer outro. Isso é disponibilizado também na hora do atendimento no hospital, gratuito. Essa coquetel de medicamentos que é dado, ele está previsto por lei, é isso? Ele faz parte do tratamento, né? É um tratamento desde o exame clínico, desde o amparo psicossocial, desde a medicação necessária para cada caso. O médico vai analisar, O médico vai analisar. É analisado cada caso. Então, o que o médico achar necessário naquele momento, ele aplica até as medicações também. Olha só, essa eu realmente não tinha. Como eu digo, a gente ouve falar, mas a gente não entende, né? Sim. Perfeito. Acredito que a gente conseguiu abordar vários itens. Tem mais alguma pauta? Eu vi que a Tabata tem. Temos. A gente tem a questão da interrupção da gravidez, que é uma pauta bem polêmica. Porque, embora esteja previsto em lei que é possível que seja interrompida uma gravidez que foi decorrente de um abuso sexual, tem uma discussão muito grande ainda que quer barrar essa lei do minuto seguinte, porque entende que seria uma forma de legalização do aborto no Brasil. Verdade. O que, na verdade, não é o caso. Porque, de fato, existe já já é previsto que é possível que seja feito um aborto no caso de violência sexual. E o Ministério da Saúde ele tem uma portaria. E são seguidos procedimentos para se verificar se, de fato, aquele caso ali foi um abuso sexual. Então, não é qualquer pessoa chegar lá e dizer, fui vítima de abuso, quero abortar. Não, é um procedimento, são análises que são feitas para se verificar que se, de fato, aquilo ali foi um estupro, foi uma violência sexual. Entendi. E eu gosto muito, sempre falo, quando vocês vêm aqui referente à lei, que eu sou totalmente a favor, gente. Eu acho que é isso, eu acho que não deve se tirar, porque tem muitas pessoas utilizando dessa lei, né? Mas sempre vai ter, e não é só para essa, para qualquer lei, pessoas que vão querer usar a máquina a favor próprio, a favor do próprio egoísmo, a favor de vingança, né? A favor nesse critério que tu acabou de falar, infelizmente. Mas não tem que tirar uma lei por isso. Pelo contrário, essa pessoa que está utilizando a lei de forma contrária, errada, tem que pagar por isso.
Porque, com certeza, se essa pessoa usou da máquina do governo, do judiciário, e depois vem a prova de que ela fez isso de forma errada, ela tem que sofrer a consequência. Não todos que se utilizam da lei, né? E, infelizmente, isso acontece em todas as áreas, não nossa jurídica, né? Até porque se tirarem esse direito da vítima de abuso sexual de abortar, Óbvio. pensa a consequência dela gerar uma criança que foi de um abuso, né? Ela vai gerar 9 meses essa criança depois vai nascer, ela vai olhar para aquela criança e ela vai lembrar daquele ato. Tu já pensou o dano psicológico que essa mulher vai sofrer De ambos, olhando dessa aquilo criança que diariamente? vem, né? A criança vai carregar um peso para ela também, que tipo, a minha mãe não me quis, ela me teve porque eu fui abusado né? e fui colocado, entende? Não tem como a gente pensar dessa forma de não ter a lei do minuto seguinte, não ser autorizada para a vítima de violência sexual o direito dela a não querer a gestação, a não querer a gravidez. E ela pode escolher? Sim, ela Sim, pode ela escolher. tem o direito. Sim, Escolha? Sim. Não é imposto, Não, então. não é imposto. Não, Ah, ela tem. sim, então- Porque é algo muito, muito interno, né? Muito subjetivo isso. Daqui a pouco, foi vítima de abuso, mas eu quero manter essa gestação. Ok. Ninguém vai chegar lá e te impor que você precisa tirar aquele filho. Mas se você, de fato, isso aqui eu não queria, eu fui vítima de abuso, eu não vou conseguir amar essa criança, eu não queria essa criança. Eu carrego dentro de mim essa dor dessa violação, dessa violência, e eu não quero. Não vai ser obrigada a manter essa gestação. Inclusive, teve uma discussão muito grande recentemente num processo em que, inclusive, a juíza está respondendo, né? Porque ela tentou induzir a menina que foi vítima de violência sexual a manter aquela gestação até o final para, então, entregar a criança para adoção. Entendi. Nesse caso, ela está sendo processada. Sim. E o papel do juiz não não pode, né? Essa é o que está em discussão é isso. O papel do juiz não é garantir Não é, um exato. direito. E aí ela querendo impor, né? Ela foi impor a Na menina verdade, ele a tem gerar a que criança. vê se eu entendo. O juiz tem que ser neutro. Ele tem que estar ali para fazer a lei valer, indiferente da opinião e do que ele pensa na vida pessoal dele, não é isso? Exato. E eu acho super complexo. Olha, as pessoas que têm esse cargo, deve ser algo muito complexo, né? É verdade. Outro ponto que agora eu lembrei que é muito importante a gente falar ali da violência sexual é que a violência sexual também, sem ser concedida também, ela vai abarcar uma pessoa que está sob efeito alcoólico, tá? Também, se ela não for consentida, ela não tinha condições de consentir, ela estava sob efeito de álcool, efeito de droga, ou naquele momento relativamente incapaz ou incapaz de consentir aquele ato, também é considerado como uma violência sexual. Ainda bem que você citou. Eu né? lembrei agora. Entra vários aspectos, né? Mas quanta informação boa, meninas. Muito obrigada, Tabata, Juliana. Já vamos indo aí para os minutinhos finais, né? E eu sempre deixo um espaço individual para cada uma das minhas convidadas para deixar um recadinho para quem está aqui nos vendo. Mas antes, eu quero agradecer a DL Flores pelo arranjo que sempre ela encaminha aqui para nós no lugar de mulher. Lindas as flores, eu tô aqui sentindo o cheirinho e agradeço o teu carinho todas as semanas. Meninas? Eu hoje quero... Primeiro, eu recebi bastante perguntas a respeito da minha vida profissional, de por que eu escolhi o direito criminal e questões relacionadas à profissão mesmo. Até vou dar um spoiler do nosso próximo programa, porque a gente não está respondendo hoje, porque justamente a gente vai ter um programa no mês que vem que a gente vai falar só sobre isso. De que forma a gente chegou até o direito criminal, por que a gente trabalha nessa área, quais são os nossos desafios e tudo mais. Então, por isso que a gente não respondeu essas perguntas hoje. Também quero agradecer as responsáveis pelos nossos looks de hoje, a loja Adriana Medeiros e a loja Santa Lola, que estão no Passo Fundo Shopping. Obrigada, meninas, os looks maravilhosos, que logo, logo vão estar lá para venda novamente. E eu quero convidar a todos para que continuem nos acompanhando mensalmente, para que tenham cada vez mais conhecimento sobre as leis penais. Porque é muito importante, mesmo que você não seja da área jurídica, que você entenda o que as leis falam, que você entenda os seus direitos. Bem rapidão, assim, meninas, antes da Ju fazer a finalização dela, a pauta que vocês abriram era sobre a lei de 1 minuto e a lei da Joana... Joana Maranhão. Joana Maranhão, né? Bem rapidão,
Só assim, porque a gente, né? E quem votou como é o nome da lei? A Lei Joana Maranhão. Joana Maranhão. Quem não votou na lei do minuto, votou na lei, que é uma rapidinho assim, o que significa para a pessoa entender? Spoiler, vai lá. A Lei Joana Maranhão, ela altera a questão da prescrição relacionada a crimes sexuais contra crianças. Por exemplo, a criança sofreu uma violência sexual e a prescrição, que é quando se perde, digamos assim, o direito de poder ir atrás dos seus direitos, meio redundante, mas que as pessoas consigam entender, ela começa a contar a partir do momento que essa pessoa completa 18 anos. Porque o que acontecia? Uma violência sexual acontecia quando a criança tinha 5 anos, e aí ninguém sabia... Essa criança não vai na delegacia nem no hospital. Exato. E aí, quando ela tinha 18 anos, o crime já estava prescrito, ele não podia nem ser investigado. Então, essa lei ela vem justamente para alterar esse prazo. Então, a criança que sofre uma violência sexual, quando ela fizer 18 anos, ela pode ir atrás dos direitos dela, porque somente a partir daí que vai contar esse prazo. Ótimo. Não, só um spoiler, porque né, é importante, afinal de contas, alguém provavelmente votou, Sim. né? Sim. Várias pessoas... Várias. E aí fica aí um pouquinho da explicação. Claro, a gente vai trazer esse tema, né? Mas não tão cedo, e assim já vai ficando aí um gostinho de quero mais, né? Ju? Agradecer a você, né, por sempre disponibilizar o primeiro programa do mês do Lugar de Mulher para mim e para a Tabata, para a gente vir trazer sempre temas importantes, não só para mulheres, que nem a gente fala, mas sobre leis importantes e temas que são desconhecidos, né, e ficam obscuros por nós mulheres e que temos direitos e que temos que buscar. Agradecer a Adriana Medeiros, a Santa Lola pelo look de hoje, que foi incrível. Amanhã estará na loja em venda no Passo Fundo Shopping. E é isso. Gratidão, meninas. Ficamos hoje com mais um Lugar de Mulher. Até semana que vem, na próxima terça-feira, às 8 horas. Vamos estar aqui com outra pauta, sempre trazendo muito conhecimento. E sim, vai ser muito interativo. Cada vez mais esse espaço não vai ser só meu, das convidadas, vai ser seu também. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.